Boa noite. Estamos aqui nessa última mesa que encerra o seminário Múltiplas Vivências, um projeto pensado, executado por 4 produtoras culturais, a Sluchen Schering, Nathalie Avelino, a Thalita Magar e Sabrina Veloso. Tem alguma coisa aqui reverberando para mim. Acho que agora melhorou. Eu tive uma queda aqui na minha produção. Desculpa, gente. Então, vamos voltar. E hoje nós viemos aqui para discutir nessa última mesa, fazer algumas reflexões sobre o mercado cultural em tempos de distanciamento social, né? A gente está querendo cruzar um pouco as alternativas que a cadeia produtiva do mercado cultural tem encontrado para sobreviver em tempos de pandemia. Para participar dessa discussão com a gente, nós temos aqui como convidada Marta Porto, que é jornalista, ativista cultural. Ela atua como editora, ensaísta, curadora e consultora de espaços, festivais e projetos artísticos culturais e de comunicação, sendo autora dos livros, entre outros, né, do Nós do Morro, 20 anos, Olhares Femininos, Mulheres Brasileiras, Comunicação no Centro da Mudança, AIDS e Teatro, 15 Dramaturgia, Prevenção e Juventude, Cultura e Cidadania. Liderou ações experimentais em escolas, museus, bibliotecas, centros comunitários, prisões, plataformas digitais e grandes eventos internacionais, como o Rio +20, Barcelona 2004, Objeto Urbano e Mostra Internacional Arte Sem Fronteira. Além de laboratórios, programas de formação, coleção, série editorial, filmes, publicidade social, projetos de imersão, publicou mais de 40 artigos e ensaios de crítica cultural. Ou seja, tem uma vasta experiência na área cultural e vai estar aqui junto com a gente na mesa também com o nosso querido Mário Pragmácio, né, advogado, professor adjunto do Departamento de Artes da Universidade Federal Fluminense, doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC, aqui no Rio de Janeiro, mestre em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, especialista em Patrimônio Cultural pelo Programa de Especialização em Patrimônio do IFAM. Foi consultor da Unesco entre 2010 e 2011, em projeto relacionado ao patrimônio cultural, e também foi professor substituto na graduação do curso de Produção Cultural aqui da nossa Universidade Federal Fluminense, onde foi responsável pela concepção do Observatório Estadual de Economia Criativa, né, o OBEC, Rio de Janeiro. Atualmente leciona no mestrado profissional do IFAM, na pós-graduação em Produção Cultural do MBA em Gestão Cultural e no MBA em Gestão de Museus da Universidade Cândido Mendes. E é professor também do curso de graduação em Jornalismo, Cinema e Radialismo da FASH. Meu nome é João Guerreiro, né, sou professor do IFRJ, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus de Nilópolis, do bacharelado em Produção Cultural. Eu estou, nesse momento, licenciado, que eu estou fazendo meu pós-doutorado na UFBA, e estou aqui convidado também por essas produtoras do IFRJ, que são egressas do curso de Produção Cultural, todas as 4. Para não me alongar mais, eu queria já passar a palavra para Marta Porto, dando que nós temos entre 15 a 20 minutos para ela fazer as suas iniciais apresentações, colocações. Depois eu passo para o professor Mário, também com 15 a 20 minutos, e depois a gente abre para a plateia que está nos assistindo aqui na plataforma do YouTube, que podem colocar suas questões no chat que tem aqui ao lado. Marta, muito obrigado por ter aceito o nosso convite nessa dificuldade que é a pandemia, né? E boa noite, a palavra é sua. Boa noite, queria primeiro agradecer ao pessoal da FRJ, as 4 produtoras que estão fazendo esse seminário, e aos companheiros que estão aqui na mesa, o Guerreiro e o Mário, dizer que é um prazer poder estar aqui conversando com jovens, que eu acho que é o que, na verdade, mobiliza a gente hoje a pensar
nessa juventude que está chegando nessa área de gestão cultural. Para a gente começar a falar um pouco sobre esse cenário de pandemia, de pós-pandemia, eu queria, que é uma incógnita, primeira coisa que eu queria colocar é isso, assim, eu acho que ninguém tem respostas, no mundo inteiro ninguém tem respostas, eu tenho participado de algum desses debates e, de fato, eu acho que existem muitas perguntas, mais do que, e aproximações, né, possíveis aproximações que a gente vai fazer. Então, primeira questão é dizer que a gente está vivendo um momento excepcional, e que esse momento excepcional, ele tem duas características. A primeira é que ele acentua determinados gaps, determinadas crises, inconsistências, eu diria, do nosso mercado cultural. Então, em todo momento de crise, em todo momento excepcional, você percebe aonde é que estão as inconsistências e, portanto, elas pulam mais alto. Segundo, é que um momento excepcional, ele cria novos desafios, né? Então, se soma as inconsistências que a gente já vive há algum tempo a novos desafios que estão colocados hoje. Eu, assim, nas análises aproximativas que eu tenho feito, eu tenho dito que existem, na verdade, 3 grandes pilares, algumas dimensões para a gente olhar essas duas características, a que vem já de bastante tempo e a que está sendo hoje conduzida por um momento global de crise que não é só sanitária, é uma crise econômica, social e tal. A primeira característica, eu acho que ela é uma característica sociopolítica, né? Então, que nos leva a pensar o quanto ou como e até que ponto a área cultural, ela é relevante e ela se manteve relevante ou não se manteve relevante num contexto de discussão, de debate das grandes questões que afetam o país. Então, eu poderia citar uma, que eu acho que é o tema a qual eu me dedico mais, que é a questão democrática. Então, a gente vive uma crise hoje democrática, mais do que uma crise democrática, uma crise republicana. Eu acho que eu gosto muito de fazer essa distinção. Obviamente que é difícil pensar república sem pensar em democracia, mas às vezes a democracia não é suficiente para pensar as questões da república, né, que pressupõe não só a ideia de sufrágio, da possibilidade do cidadão ir às urnas votar, mas que pressupõe uma consistência institucional que depende de valores, né, valores que sustentam determinadas decisões. Então, esse campo da política, ele é um campo eminentemente cultural, e que define a qualidade democrática e a condição, a firmeza das instituições republicanas, são valores, são crenças e são discussões que têm um caráter cultural. Então, esse caráter não é afeito necessariamente à discussão sobre produção cultural ou sobre mercado cultural, mas ele é afeito a desenhos de política de cultura, tá? Então, e essa é uma distinção importante, porque nós nos acostumamos a discutir política cultural e do campo da gestão cultural unicamente a partir do ecossistema da produção cultural, né? E isso me parece uma falha grave do modelo brasileiro, né, que leva a uma inconsistência grande também quando a gente está falando de um momento, de um ambiente e de uma crise global que tem aspectos políticos, democráticos, econômicos e sociais. Então, de que maneira que a cultura, a discussão cultural, ou a discussão sobre democracia cultural, ela é uma discussão relevante ou não nesse processo de construção da democracia brasileira, do Estado brasileiro pós-democracia. Então, toda essa discussão é ancorada numa institucionalidade, numa memória institucional que a gente precisa, nesse momento, do meu ponto de vista, rever, né?
E aí, obviamente, que essa é uma discussão que rebate também na nossa relação com a sociedade. Enfim, o quanto que nós estamos próximos ou não, o quanto que nós nos aproximamos de discussões que falam, conversam e dialogam com a sociedade das pessoas comuns, e não só aquele conjunto de pessoas que eventualmente é público ou audiência das nossas atividades culturais. O outro aspecto realmente tem a ver com a produção. Então, a produção, hoje eu acho que ela nos remete a uma discussão sobre escolhas. Quais são as escolhas que nos levaram a enfrentar, ao longo das últimas 3 décadas, crises cíclicas na área da cultura. Então, em vários momentos, a gente pode lembrar o Collor, enfim, a garotada mais jovem não vai lembrar disso, mas o Fernando Collor de Mello, ele encerra o Ministério da Cultura, que tinha sido criado em 1985, depois a gente tem vários momentos onde a discussão se é válido ou não para o sistema político brasileiro, estatal, manter um órgão destinado à cultura. Então, isso vai acontecer no Temer, mais recentemente, agora, obviamente, com Bolsonaro, como era esperado. Então, isso tem a ver com as nossas escolhas. E aí, quando eu digo escolhas, eu estou falando, eu estou me relacionando à maneira como a gente definiu quais são a agenda que a produção cultural escolhe debater, a forma como ela se relaciona com o poder, e aí não é só o poder público, mas os poderes privados, e aí toda a discussão sobre incentivos fiscais, que é uma discussão predominante no campo da produção cultural desde 1992, especialmente desde 1992, tá? E as regras que, de alguma maneira, esse mercado cultural e essa produção acabou se submetendo, uma certa domesticação da criação artística a alguns ditames de marketing cultural. Então, não é estranho a gente imaginar a reação de uma parcela grande da população brasileira com frases que são inadequadas, mas que espelham uma certa construção que, do meu ponto de vista, a própria produção cultural ela ajudou a construir, que é frases do tipo os artistas, esse bando de vagabundos sustentados por empresa a partir de dinheiro incentivado que poderia ir para hospitais, por exemplo. É um tema que eu, inclusive, há 2 semanas atrás participei de uma live, uma audiência pública, onde 2 deputados estavam com essa fala. Então, isso obviamente que demonstra um desconhecimento, mas isso espelha também uma construção, e é uma construção que me parece que é um momento adequado de se pensar sobre ela. Que construção é essa? A partir do momento que a forma como a produção cultural se relaciona com o poder a partir de projetos, a partir de interlocuções mais ou menos privilegiadas, com um sistema de incentivos, onde o interesse público ele é muito pouco evidenciado, por um lado, e por outro lado, a liberdade do artista de experimentar, ela está condicionada a uma série de ditames que são estranhos ao próprio processo de criação artística, você cria um grande dilema, um dilema que a gente tem que corrigir. É um dilema que vai ter uma consequência econômica, na medida que é um sistema que não favorece a sustentabilidade daquilo que a gente instituiu chamar de mercado cultural. Então, esse mercado, ele, na verdade, ele é incipiente. Eu sempre acho estranho quando se fala de economia criativa no Brasil, porque é uma derivação de um conceito que vem do Reino Unido, onde não existe uma discussão cultural, existe uma discussão do mercado das artes. Então, essa distinção ela é fundamental para a gente entender o que é creative economy, né? Então, assim, no Brasil, a gente sequer tem uma tipologia que separa o que é atinente ao campo da cultura
que tem a ver com o campo da sociopolítica e o que é atinente ao campo das artes, que muitas vezes produz, inclusive, um estranhamento ao campo da cultura. Então, são questões que vão rebater no campo da gestão. Então, que mercado é esse? Que deriva de uma discussão onde você não tem a sociedade, porque você tem uma relação distante com a sociedade, a partir de um modelo que é um modelo que favorece algumas instituições, basicamente grandes instituições culturais e grandes produtores, e favorece muito pouco a emergência de uma relação maior, mais generosa, mais dinâmica da produção cultural brasileira. Então, esse modelo, eu acho que é um momento, esse momento excepcional que revela a fragilidade de um modelo, durante um governo que é um governo com absolutas e claras nuances autoritárias e totalitárias, né, onde a cultura ela entra como um recurso para provar uma tese política, não que isso não ocorra em outros governos, não é isso que eu estou dizendo, mas você tá na iminência de ter um projeto, que eu digo que é o projeto da pastoral da cultura, ou seja, ele tem uma característica messiânica, ele tem uma característica totalitária e ele tem uma característica religiosa sem nenhum grau de espiritualidade, que a espiritualidade é feita ao campo da arte e é feita ao campo da produção da arte, né, de uma forma geral. Então, como que a gente pode pensar em caminhos dentro de um cenário como esse? Eu acho que, primeiro, é importante a gente se situar dentro do cenário. Não é possível ter uma agenda específica do campo da cultura e das artes numa sociedade como a brasileira, de 209 milhões de pessoas, que estão, 50% dessas pessoas vivendo com R$400 por mês, né? Um quadro de desigualdade imenso, um quadro absolutamente elitizante das crenças que fazem a tomada de decisões no ambiente político, social e econômico, e que nos leva a grandes dilemas, que são dilemas de uma sociedade com base escravagista, uma sociedade patrimonialista e uma sociedade absolutamente desigual. Então, pensar uma agenda para o campo das artes e da cultura é pensar o Brasil, e incluir nos esforços de uma agenda cultural um pensamento e uma força e uma dinâmica que provém do campo da arte e da criação, que colabora para reinventar um possível futuro para esse país que está incondicional. O Brasil, ele perdeu a força simbólica de diálogo com o resto do mundo, ele está vivendo uma das piores fases na sua persona política e social, ele está vivendo uma fase dificílima do ponto de vista de cooperação. Então, é um quadro onde é difícil pensar uma agenda específica. Então, acho que a primeira questão é essa: em que medida que nós nos voltamos para uma agenda de relevância cultural que nos dá uma condição de dialogar com a sociedade, não só a partir de uma agenda específica, mas a partir de uma contribuição a uma agenda coletiva. Esse é um ponto. A segunda questão é essa crise prolongada do coronavírus, que, segundo os relatórios e os boletins que eu acompanho, inclusive recentemente saiu um grande relatório feito por 90 cabeças incríveis globais, que chama The Great Briefing, que através de uma base de dados do MIT, eles conseguiram projetar 3 grandes cenários para o mundo pós-coronavírus, né? E todos esses cenários, eles consideram um desemprego altíssimo a partir de agora e por um tempo prolongado. Então, essa crise, ela não é uma crise que ela não vai ter uma solução mágica. A gente não vai, de uma hora para outra, abrir a porta
e dizer acabou a pandemia e então todos vamos voltar a uma vida normal. Isso não vai acontecer. Não só porque, pelo que os cientistas falam, existe uma ideia de que a pandemia pode ser um fato que a gente pode vir a considerar nos próximos anos, abre, fecha, né? Então, talvez a gente tenha que se acostumar com essa rotina que a gente está tendo agora, não só porque a gente não vai ter uma vacina para o SARS-CoV-2, mas talvez porque vem outros vírus pela frente que nos levem a essa condição de uma certa intermitência. Então, isso é uma condição que nos faz pensar muito, primeiro no modelo socioeconômico que rege o mundo, e que desde 2008 ele está sob um processo de fissura, de ruptura constante. Os jovens estão nas ruas protestando, legitimamente protestando, né? Então, a primeira questão é essa. Então, a primeira agenda que se coloca para o campo das artes, para o campo da produção, é como reinventar o mundo, que eu diria que os grandes pensadores estão colocando que depois da peste negra veio o renascimento. Será possível acreditar num renascimento? E que características teriam esse renascimento? E qual é o papel dos artistas, dos produtores, dos escritores, da literatura, para reinventar ou para inventar um mundo que não existe ainda, tá? Então, esse é um ponto central, dizendo que a gente precisa tentar alguma coisa nova. É isso que eu estou querendo dizer de uma forma mais clara, tá? A outra, que é uma pergunta muito para a gente, como montar um programa de patrocínio governamental de arte, que seja democrático, que seja descentralizado, e como que esse programa colabora para vincular os artistas, aproximar os artistas, ou a força produtiva, à sociedade. Tá? Eu vou deixar isso para a etapa das perguntas, mas eu participo de um grupo global que está discutindo um pouco isso, e existem algumas hipóteses possíveis para a gente levantar. Então, vou deixar isso para a parte de debate, que meu tempo está acabando. A única coisa que eu queria deixar claro é que esse programa há de ser público, não tem saída. Assim como vai ser público a renda mínima universal, a renda básica universal, que ela vai ser absolutamente necessária, ela já é um consenso na Europa hoje, tá? Provavelmente, se os democratas ganharem a eleição nos Estados Unidos, eu nasci em Chicago, então eu voto nas eleições e participo desse debate de uma forma muito firme. Acredito que existe uma hipótese grande dos democratas ganhar, ela vai ganhar uma força adicional, né? Então, a magnitude dos problemas que a gente está vivendo hoje colocam a ideia de mercado cultural condicionados, como todos os outros, a um programa público, tá? A um programa de arte pública que nunca foi feito nesse país, e que essa é a nossa principal tarefa. Então, deixo agora para os debates a nossa discussão de detalhes, tá? Muito obrigado, Marta. Vou passar imediatamente a palavra ao professor Mário e agradecer mais uma vez a participação dele e o aceite no nosso debate aqui. Com você, Mário. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Marta Porto, todo mundo que está ouvindo a gente. Queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui conversando um tema super relevante, e concordo com a Marta Porto, que é sempre bom a gente conversar com a garotada de produção cultural, renova o nosso pensamento, inclusive estimula muito a gente a trabalhar e a seguir adiante. Bom, eu sou advogado, então o meu lugar de fala sempre foi do direito, né? Eu vou explicar para vocês aqui o que é que eu estou em mente para falar com vocês hoje, mas é importante falar isso porque eu queria delimitar exatamente aonde, dentro do direito, eu vou tratar e tentar refletir aqui as questões sobre o mercado cultural, pandemia e também o campo da produção cultural. Eu venho de uma tradição de pesquisadores da área do direito da cultura, eu sou um pesquisador culturalista, nem existe essa área dentro do direito, tá? Se você for perguntar para um estudante de direito,
mas junto com o professor Humberto Kuhn e outros pesquisadores, a gente fundou um grupo de pesquisa em 2004, que vem trabalhando pela defesa e pelo reconhecimento e garantia dos direitos culturais. O que eu vou tratar aqui não vai ser exatamente, embora seja sempre no lugar do direito da cultura, mas eu vou falar sobre uma outra área, que é do direito do entretenimento. Não vou aqui tentar fazer a distinção entre direito da cultura e direito do entretenimento, nem cair naquele maniqueísmo de que um é puro, messiânico, o outro é demoníaco, é vendido, por exemplo. Não é essa a discussão. Embora o direito do entretenimento, né, o Entertainment Law, é ensinado nas universidades americanas desde os anos 50. Mas é basicamente uma área do direito voltada para dar suporte para a indústria do entretenimento. Tem poucas reflexões ou pretensões de reflexões teóricas sobre os seus objetivos, dentre outras questões, mais voltado para o mercado. Então, eu vou falar especificamente sobre o direito do entretenimento. E vou falar sobre uma área dentro do direito do entretenimento, que é uma área que está me chamando bastante atenção, na verdade é um nicho. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, inclusive, que é a junção do direito do entretenimento com uma outra área também super nova do direito, que chama direito digital. Surgindo esse nicho a partir da interseção entre essas duas áreas, o direito do entretenimento e o direito digital, chamado de direito do entretenimento digital, tá? Que é exatamente esse ponto que eu quero me deter, falar e trazer as reflexões com relação a isso, né? Então, não vou fazer aqui um exercício de futurismo, que é muito comum na área do direito digital, né? Como vai ser o mundo pós-pandemia? Qual vai ser o futuro do trabalho? Como o direito vai tentar regular isso? A ideia não é essa. A ideia é tratar algumas questões pontuais, especialmente sobre o mercado hoje. Eu não vou falar sobre como vai ser amanhã, porque nem eu sei, nem tenho nem gosto desse debate, na verdade. Mas a ideia aqui é a gente tentar refletir sobre algumas coisas que estão acontecendo agora e como o direito do entretenimento digital vem tentar dar respostas para os desafios atuais. Bom, então eu queria começar falando sobre isso, falando sobre o direito do entretenimento digital, que vai ser o meu lugar de fala, e falar sobre transformação digital também. Transformação digital, que é um processo que algumas empresas, algumas organizações já vinham impulsionando, né, já vinham trabalhando nas suas organizações, mas que foi impulsionada pela pandemia, tá? Só para citar um exemplo, as organizações Globo, no começo do ano, antes da pandemia, já tinha anunciado a transformação digital da sua empresa. São aquelas empresas tradicionais que atuavam unicamente no mundo analógico, como elas vão, até por questão de sobrevivência, implementar a sua transformação digital. Então, a Globo deixa de ser ali uma empresa unicamente voltada ao jornalismo e entretenimento e passa a ser uma empresa de internet, uma empresa de tecnologia. Então, trabalhando, por exemplo, com os dados pessoais, o Big Brother, que há milhões de usuários, principalmente nessa pandemia, de telespectadores votando ali nos paredões, tudo aquilo são dados pessoais que a Rede Globo, principalmente, vai utilizar para criar novos produtos, baseado ali nas informações colhidas das pessoas, né? O Netflix já faz isso, por exemplo, utilizando os dados pessoais, e também, quem sabe, repassar esses dados para terceiros, tá? Então, essa transformação digital é algo que está acontecendo, foi impulsionado agora pela pandemia, vocês podem ver isso no comércio do bairro de vocês, né, até por questão de sobrevivência. Quem tinha um comércio ali que não criou o seu site, que não criou um serviço de delivery, está buscando essa transformação de uma hora para outra. Então, eu quero falar sobre isso e quero falar também sobre um efeito que está acontecendo agora também, nesse momento, que é o recorte que eu estou fazendo, sobre uma gangorra que há no mercado cultural, especialmente do entretenimento, entre a produção e o consumo. A produção de conteúdo, né, a produção cultural, vamos dizer assim, principalmente de obras audiovisuais, os espetáculos encenados ao vivo, eles sofreram uma queda abrupta, né? Então, muitos foram adiados para o segundo semestre ou para o ano seguinte, cancelados às vezes, então a gente tem uma queda gigantesca na área de produção cultural. Por outro lado, o consumo de bens culturais, vamos utilizar aí um termo que o direito da cultura se refere bastante, o consumo de bens culturais, ele teve uma ascensão gigantesca, tá? Sobretudo aqueles bens culturais ligados às plataformas digitais do streaming, por exemplo. Então, a ideia
baseada do direito do entretenimento, porque o direito do entretenimento ele tem uma noção diferente do direito da cultura, tá? Enquanto o direito da cultura tem toda essa pretensão de ser o ramo autônomo do direito, com principiologia, o direito do entretenimento ele é baseado na noção de tempo livre. Então, é tudo aquilo que você faz no seu tempo livre, não só consumindo bens culturais, mas também passeando, o esporte entra no conceito de direito do entretenimento e por aí vai. Então, com a noção de tempo livre, e não é verdade que a pandemia está nos dando tempo livre, né? Quem tem filho pequeno em casa ou tem outras atividades domésticas para conciliar com a atividade profissional sabe que sobra pouco tempo para isso. Mas quem tem ainda, e a garotada tem bastante tempo livre, está consumindo bastante bens culturais, seja assinando os serviços de TV a cabo, os serviços de streaming, lendo bastante livro, por aí vai. Então nós temos essa gangorra aí no campo do entretenimento em que a produção cultural ela baixou significativamente e há uma alta do consumo de bens culturais, seja de qual ordem for. Um aspecto interessante, aí eu concordo com a Marta, porque o custo de produção cultural, ele surge principalmente a partir ali da estruturação de uma cadeia, né, de uma cadeia produtiva a partir das leis de incentivo, principalmente Lei Rouanet. Ela é estruturante, inclusive, para o surgimento desses novos custos que existiu, mas que ela foi impactada ali, foi, eu diria, impulsionada ou azeitada a partir desse formato de renúncia fiscal e leis de incentivo. Nesse momento, agora, já alguns analistas já conseguem prever que o modelo de incentivo à cultura, que já vinha sofrendo uma asfixia, né, o financiamento da cultura, concordo com a Marta, por uma política cultural perversa, que não só asfixia o financiamento a produções culturais, mas também persegue, criminaliza certas linguagens artísticas culturais, com uma pitada de nacionalismo, de verde e amarelismo, tudo concatenando para a ideia de um projeto autoritário de poder. Se ele já vinha sofrendo essa asfixia no sistema de financiamento, agora, então, com a depressão das empresas, cujo patrocínio, né, a renúncia fiscal daria ensejo a produções culturais, eu diria que o modelo de renúncia fiscal está fadado ao insucesso. E, sobretudo, em âmbito federal. Talvez isso aconteça algo diferente nos âmbitos estaduais e municipais, porque os tributos são outros, não são baseados exatamente no lucro, como é a Lei Rouanet, baseado no ISS, que é um imposto sobre serviço, ou na circulação de mercadorias e serviços, como é o tributo estadual das leis de incentivos estaduais, né? Ou seja, as mercadorias ainda estão circulando, as pessoas estão consumindo esses bens. Então, é possível que haja, eu diria, uma falência desse modelo de incentivo à cultura baseada em renúncia fiscal, que é muito, eu diria, muito constante no universo da produção cultural. Por exemplo, é algo que a própria Marta já citou aqui, eu não sei como é que é a disciplina da produção cultural do IFRJ, mas a da UF, por exemplo, a disciplina de marketing cultural, ela é central desde os primórdios, né? E aquela ideia de marketing cultural dentro desse sistema de lei de incentivo à cultura. Espera-se, inclusive, está na emenda, que pense essa relação entre as marcas e os projetos culturais a partir desse sistema de renúncia fiscal. Eu compreendo, por exemplo, que uma disciplina como essa ela tem que ser atualizada. A gente tem que pensar o marketing cultural não somente nessa perspectiva das leis de incentivo à cultura e renúncia fiscal, mas pensar o marketing cultural a partir das novas tecnologias, ou seja, pensar o marketing cultural como um marketing digital, como se produz conteúdo para a internet, como as marcas se atrelam a esses produtos culturais que podem ser eventos, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é só para a gente pensar, inclusive, como esse novo universo vai impactar, inclusive, não só o trabalho dos produtores culturais, mas o pensamento, né, que é feito nas universidades. E é algo que eu me recuso a pensar aqui, inclusive como professor do curso de produção cultural, pensar os produtores culturais como produtores de evento ou como formatadores de projetos culturais, tá? Eu acho que o produtor cultural é mais do que isso, eles são pensadores da cultura, por isso que essa ideia da gente pensar, inclusive, sobre esse próprio sistema é super saudável. O que está acontecendo nesse momento, agora, como eu enxergo, fazendo uma análise a partir desse nicho criado do direito do entretenimento digital, né? Primeiro, essa gangorra que eu falei entre a produção cultural que baixa e o consumo cultural, e uma corrida frenética por
novas tecnologias, né? Novas tecnologias para melhorar experiências já vivenciadas no início da pandemia, como, por exemplo, as lives, né? Então, já houve o boom das lives, hoje eu diria que vivemos uma fadiga das lives, e há uma corrida por novas tecnologias para melhorar a experiência dos fruidores dos bens culturais, para utilizar a terminologia do direito da cultura, né, ou dos usuários. Inicialmente, ali, faria os produtos culturais, dentro desse contexto, eles eram com fricção, no sentido de vamos fazer do jeito que dá, mas com lives caindo, com áudio ruim, com luz ruim, e assim, só para simbolizar, acho que aquela live do músico Flávio Brasil, que não conhece Flávio Brasil, está muito restrito à sua bolha, mas é aquele cara que foi fazer a live de charrete, e a charrete disparou. Aquilo ali, pessoal, no meu entender, é um símbolo da fadiga das lives, não só nesse momento nós devemos estar concorrendo com diversas lives, mas do modelo, da saturação desse modelo, mas também da melhoria da qualidade desse produto, né? Então, já há no momento uma corrida por novas tecnologias para melhorar essa experiência do usuário, seja para fazer shows de outra forma, com realidade aumentada, com internet das coisas, com máquinas conectadas, com hologramas, e eu não estou falando coisa por exercício do futurismo não, né? Não estou me contradizendo, embora essa seja a minha atividade diária, me contradizer. Mas, por exemplo, a Whitney Houston já estava com uma turnê agendada para 2020 no Brasil, tá? Whitney Houston em holograma. Ou vocês não lembram daquele show do Coachella de 2012, em que o Snoop Dogg fez um dueto com o falecido Tupac. Então, o holograma já é uma tecnologia existente, cada vez melhorando, não é preciso mais uma película como foi o show do Tupac, mas essa corrida por novas tecnologias, ela vai impactar significativamente o mercado de produção cultural, tá? E aí é que vem o entremeio entre o direito do entretenimento com o direito digital, né? Eu estou chamando de direito do entretenimento digital. Vocês devem saber que a disciplina do direito autoral, de leis de incentivo à cultura, elas são centrais nos cursos de produção cultural, porque são os desafios que os produtores culturais enfrentam no dia a dia. Questões de direitos autorais, como, por exemplo, são presentes agora nas lives sendo derrubadas pelos algoritmos do YouTube, o Content ID, ou o ECAD vindo cobrar das lives patrocinadas, que é a última da semana retrasada, não cobra das lives que não são patrocinadas, mas estão cobrando das marcas e dos produtores. Vocês sabem que direito autoral e lei de incentivo, eu diria que são disciplinas do direito da cultura que são fundamentais para a área da produção. Mas cada vez mais os produtores culturais vão ter que dominar áreas do chamado direito digital, como, por exemplo, inteligência artificial, proteção de dados, internet das coisas, porque as métricas, né, os dados pessoais, eles são insumos gigantescos para essas empresas que estão sofrendo transformação digital. Por exemplo, os exemplos que eu citei aqui da Globo, do Netflix, que utilizam dados pessoais para criar obras novas, e obras novas que garantem um mínimo de risco para os investidores, porque é possível dizer, a partir dos dados do Big Data, que aquela obra que vai ser concebida com o ator X, e as pessoas gostam de ver a obra Y, seria um casamento perfeito dentro do Big Data colhido ali nas plataformas digitais. Então, assim, para resumir, eu já estou, inclusive, chegando aí ao ponto do final, né? Eu queria falar sobre isso, que o direito do entretenimento digital, ele traz diversos desafios, né, para a área do direito, que tenta responder essas questões jurídicas, que a gente não sabe, tá, pessoal? Nós estamos tão perdidos ou apavorados quanto os produtores que têm as suas lives derrubadas. Até você entender que foi o algoritmo que estava, by default, acionado, e o Content ID, ele pegou aquela obra que estava sendo sincronizada ali a partir do fonograma. O direito do entretenimento digital está tentando dar essas questões. Mas aí, para vocês não acharem que, por estar escrevendo livros sobre direito do entretenimento digital, junto com o Eduardo Magrani, que eu ainda esqueci o direito da cultura, eu queria terminar aqui minha participação com uma citação do Ortega y Gasset, que é uma citação super pertinente para a gente pensar esse momento do direito do entretenimento, aliado às novas tecnologias, ao direito digital, que, repito, pessoal, a gente tem sempre que ter um olhar crítico. Nós estamos numa universidade
com pessoas competentíssimas. A gente tem que sempre pensar essas amarras e esses nichos e esses novos marcos teóricos, tá? Então, por exemplo, a gente não deveria ficar deslumbrado com essas questões do direito digital, como, por exemplo, inteligência artificial criando obras de arte, ou Big Data fornecendo insumo para a criação de obras novas, mas temos que pensar também que essas novas tecnologias, elas reforçam as assimetrias de poder, e elas reforçam, inclusive, as desigualdades. Inclusive, é uma discussão que os alunos da UF e de outras universidades vêm tratando sobre isso, sobre o ensino EAD. Nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade, com uma banda boa, para ter as aulas de ensino à distância. Então, a tecnologia, ela não é isenta, ela não é, eu diria, imparcial, ela traz todas essas discussões que a gente vem tratando no âmbito do direito da cultura e das políticas culturais. Então, eu queria finalizar com a frase do Ortega Gasset, que a primeira vez que eu vi foi naquele programa Provocações, ouvido na voz do Abu Janra, tá? E aí eu termino minha participação com essa citação. Vivemos num tempo de chantagem universal que toma duas formas complementares de escárnio. Há a chantagem da violência e a chantagem do entretenimento. Uma e outra servem sempre para a mesma coisa: manter o homem simples longe do centro dos acontecimentos. Então é isso, Guerreiro, vou passar a palavra para você. Eram só questões aqui para a gente tentar identificar como o direito do entretenimento digital vem tentando dar resposta para essas perguntas trazidas por esses novos modelos de se fazer produção cultural, seja a partir das lives, a partir dos hologramas, a partir de experiências de gamificação, como o jogo do Travis, a performance do Travis Scott dentro de um game, dentre outras, que a garotada está muito mais por dentro do que a gente, beleza? Passa adiante a bola e vamos seguir. Muito obrigado, Mário. Foi ótima sua discussão aqui, pontos que vocês trouxeram para esse debate. Estava lembrando quando a Marta falou da necessidade de uma renda básica mundial mínima, né? Uma das primeiras falas do Slavoj Zizek, quando começou a pandemia, ele fala assim: olha, está no momento de uma vaga neoliberal mundial, pelo menos nos países centrais, e eu vou falar aqui ao contrário disso. A gente só consegue sair enquanto humanidade, se é que existe uma possibilidade de sair enquanto humanidade, sem outras pandemias ou outras formas de epidemia, se o Estado se fortalecer e houver uma orquestração. Tudo que, por exemplo, ao contrário do que o nosso ministro da Economia acabou de falar ontem, né, que nós temos que aproveitar esse momento para dar um choque neoliberal na economia brasileira. Acho que é para matar de vez, né, o pouco que nós temos ainda de respiro. E o Mário estava falando sobre a questão dos streams, né, eu fiquei impressionado. Essa semana, na segunda-feira, eu recebi um WhatsApp da Netflix. Como eles obtiveram meu número, oferecendo produtos, falando assim: não, eu sei que você tem Netflix, então, ou seja, uma invasão nos últimos anos, desde as eleições na Inglaterra, depois aqui no Brasil e outros países, e isso está chegando também de uma forma que a gente não tem muito controle nem muito conhecimento como é que a gente vai lidar com isso. Mas chegaram algumas questões aqui, eu já vou passar para vocês. A primeira pergunta é sobre falamos um pouco um comentário sobre a lei Aldir Blanc, a lei emergencial. Assim, a lei Aldir Blanc vem como grande possibilidade de respiro aos fazedores culturais nesse momento, mesmo sendo emergencial. Sabendo da dificuldade, da grande desigualdade dentro do setor, o que vocês esperam da operacionalização da lei? Como é que, nesse país de tanta desigualdade, como vocês falaram, 70 milhões de brasileiros sem acesso à internet, como é que a gente vai de dentro de casa ver essa operacionalização? Queria aproveitar e também deixar já uma segunda questão, que aí a gente já pode ir emendando, né? Levando em consideração as mudanças impostas para passarmos por esse momento, a opinião de vocês, como a sociedade civil poderia estar mais participativa no debate a respeito do campo da cultura? Ou seja, acho que ela acaba um pouco se complementando, né, as discussões sobre a operacionalização da lei nesse momento, onde a gente está isolado, e como a sociedade civil pode participar desse debate na construção do que seria esse novo cenário que a Marta estava falando, da necessidade de um cenário
novo para a discussão para a cultura e a sociedade civil falarem a mesma língua, né? Para vocês aí, vou começar com a Marta. Bom, eu acho que são questões bem complexas, né? Eu tenho uma deficiência de formação que, para mim, é muito difícil analisar questões específicas quando eu não consigo, sem olhar para o todo, né? E a questão da operacionalização da Lei Aldir Blanc, que é uma lei fundamental, ela vem com esse caráter emergencial, como veio também, né, o auxílio emergencial do governo de R$600 e tal, ele tá condicionado a todas as dificuldades que a gente tem no Brasil. Eu vou dar um exemplo, né, o apoio, por exemplo, a pequenas e microempresas, né, que foi anunciado no início lá da pandemia. Houve um repasse muito grande, uma liberação muito grande do Banco Central para que esse aporte pudesse ser feito, mas ele é gerido por 4 bancos que têm um monopólio no Brasil da gestão financeira. O que significa isso? Significa que isso está condicionado a regras que impedem praticamente 60% das micro e pequenas empresas de terem acesso a esse crédito. Por quê? Porque 60% das micro e pequenas empresas brasileiras, onde está praticamente toda a formalização no mercado cultural, muitas delas estão inadimplentes. Inadimplentes têm um problema de cadastro, um cadastro que muitas vezes é por dívidas com a Receita Federal ou com impostos que coloca você num cadastro complicado, né? Ou seja, a gente não tem cadastro positivo. Tá? Se não é a pessoa jurídica, é a pessoa física. Então, a gente tem esse dado, né, 63 milhões de brasileiros estão no Serasa. Tá? Então, a realidade do país é uma realidade que ela distancia as soluções que são encontradas diariamente para atender essas emergências. Então, esse é o grande gap que a gente tem. O Brasil, se fosse seguir a legislação maravilhosa que a gente tem de Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade Racial, a gente seria um país de primeiro mundo há muito tempo, ou se a gente fosse seguir a Constituição Cidadã de 88. O fato é que as leis e as soluções, elas não se encontram com as deficiências e com a realidade que esse país enfrenta todo dia. Então, o que eu acho que vai acontecer com o Aldir Blanc é o que está acontecendo com a totalidade da população brasileira. Não vai ser diferente porque você tem um carimbo de mercado cultural. Quando você tem um CNPJ que está no Serasa, ou que ele tem um título protestado pela Receita Federal ou por uma prefeitura, ou quando a pessoa física está nessa condição, e a gente sabe que a realidade de fragilização é muito grande, e você fica condicionado. Por exemplo, os espaços culturais hoje que têm maior vulnerabilidade, muitos centros comunitários sequer têm CNPJ, ou receberam verba pública e não conseguiram prestar contas devidamente num determinado momento. Isso impede de ter acesso. Então, existe um sistema que complica um pouco. Eu não estou dizendo, eu apoiei a lei Aldir Blanc, eu acho que ela é fundamental. Agora, é sempre bom acompanhar como que essas vitórias, né, as campanhas surgem, as pessoas ficam falando, Aldir Blanc foi... Daqui a 2-3 meses é que a gente vai ter condições de avaliar se o dinheiro chegou. É um pouco como auxílio emergencial. Se não chegou, é um esforço que, enfim, na hora que você produz esse tipo de legislação, você tem que estar atento a isso. Né, assim, validar que isso tem que se encontrar com a realidade do setor, não pode ser uma coisa idealizada. A outra discussão sobre sociedade civil, vai na mesma categoria, assim, eu acho que nós tivemos um afastamento muito grande da sociedade dos comuns. É uma tese que eu insisto há pelo menos 20 anos, assim. O meu último livro, que está aqui, fazendo propaganda, se chama Imaginação Reinventando a Cultura, que eu lancei o ano passado. Ele faz um pouco esse balanço e faz uma leitura de vários momentos onde isso surge. Então,
resgatar a sociedade brasileira para que ela esteja próxima dos artistas é um grande projeto de comunicação cultural, que envolve, inclusive, o mercado de entretenimento que o Mário estava colocando. Eu acho que um Brasil com a escala que um país com a escala que o Brasil tem não pode ignorar os seus meios de comunicação de massa e não pode ignorar o seu mercado de entretenimento. Seria, enfim, ingênuo tentar imaginar uma interlocução com uma sociedade que se aproxima através desses meios, ignorando os meios. Então, eu acho que é um grande programa aí de comunicação que não pode ser uma comunicação só voltada para as pautas específicas do setor cultural. É isso que eu quero dizer. Mário? Eu não estou acompanhando o trâmite da Lei Aldir Blanc, estou acompanhando a distância, então posso falar pouco sobre os meandros da legislação, mas, ao que me consta, ela ainda falta ser sancionada pelo presidente da República, né? Então, estou dizendo, inclusive, pode ser amanhã, muita gente otimista, mas eu diria que o trâmite legislativo numa lei como essa, né, de emergência, dentro do contexto de uma política cultural autoritária, a gente tem que ver isso com muitas ressalvas. Então, depois desse momento, que é a sanção presidencial, aí sim vem um problema gigantesco, que é a implementação desse dinheiro chegar até o produtor cultural, o artista, não sei exatamente quem faz jus a essa remuneração. Mas, só para vocês terem uma ideia, pessoal, isso é um problema sério, porque o nosso direito administrativo, ele é feito para construir ponte e, na verdade, ele é feito para comprar cimento e construir ponte, né? Aqui são exemplos do que seria os bens que podem ser adquiridos pela Lei 8666 e os serviços também dentro dessa perspectiva. Ou seja, ela não entende a peculiaridade da área da cultura. Ela não entende por que um museu ou uma instituição que trabalha com restauro precisa de um pincel com pelo de coelho para restaurar os seus bens culturais. Então, ela vai comprar o mais barato ou de melhor preço, tá? Então, é um problema seríssimo. O nosso direito administrativo não entende a área peculiar da área da cultura, embora diversos pesquisadores venham trabalhando a noção de direito administrativo da cultura. O IBDCUT, o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, eu sou conselheiro, já fui presidente, vem fazendo, a partir de um grupo de trabalho, uma discussão sobre essa implementação. Então, são pesquisadores, advogados de respectivas secretarias municipais, estaduais de cultura, que têm longa experiência nessa atuação do direito administrativo da cultura, que já estão pensando ali como vai ser essa arquitetura, eu diria, super complexa para esse repasse chegar. Mas, eu torço muito, mas acredito ainda que a gente tem que esperar essa sanção presidencial, tá? E aí vou repetir aqui que um projeto autoritário de poder, que criminaliza a arte e a cultura, traz o nacionalismo como um elemento central ali da sua política cultural, né? Eu considero que há uma política cultural nesse governo. E, inclusive, o desmonte da administrativa da área da cultura, né, extinguindo certas agências, nomeando pessoas que não têm capacidade técnica para isso, faz parte dessa ideia de política cultural. Então, eu diria uma coisa de cada vez. E com relação à participação na sociedade civil, eu diria que eu diria um descontentamento ou algum sentimento assim, de fadiga, realmente, dos debates da sociedade civil, ainda mais nesse momento em que pouquíssimos são os projetos de lei que são debatidos de forma a exaustão, como a gente debateu em outros momentos das políticas culturais brasileiras. Hoje em dia, é tudo passado através de medida provisória. Então, mudar a legislação de direitos autorais, embora a gente tenha debatido a saciedade, a necessária atualização da lei de direitos autorais, ela é feita através de medida provisória para beneficiar o setor hoteleiro, por exemplo, ou aquela outra medida provisória do deputado que fez, inclusive, aquela famosa live com a Anitta, querendo mudar os critérios de arrecadação do ECAD. Ou seja, a medida provisória é, per si, eu diria, um instrumento que não privilegia o debate com a sociedade civil. Mas eu também não sei se esse é o momento da gente ficar debatendo os rumos da política e mais ação direta, tá? Então, eu fico muito na dúvida, é ótimo esse espaço de debate, mas cada vez mais as ações diretas são necessárias para esse momento.
Eu não vou nem pegar a questão da 866, né, Marta? Que viveu lá no Ministério da Cultura. A gente sabe que os processos que continuaram, os pontos de cultura, então, como essa legislação não é feita, né, para entender esse Brasil tão diverso que é o Brasil não formal, né, nessa sociedade tão desigual que nós temos, né. Tem uma última questão aqui, o tempo está chegando ao fim, e aí eu deixo com vocês essa questão e aproveito e peço para vocês fazerem o encerramento, tá? É uma questão sobre, um pouco da fala sobre a possível queda dos editais da lei de incentivo por conta da crise, né? Como hoje nós temos grandes atividades em relação ao crowdfunding, né, sendo uma política alternativa, pelo menos para algumas parcelas dos grupos culturais, se vocês acham que isso tem alguma tendência de crescimento ou se outras formas de patrocínio, de forma de arrecadação, de patrocínio, de conseguir verba para fazer os eventos, seja os menores ou os maiores eventos, podem surgir desse momento de crise que a gente está vivendo. Lembrando que a cultura ela não entra em crise com a pandemia, né? É um setor que vem em crise já há bastante tempo e que sofre um processo muito mais agudo de crise por conta do período anterior a março de 2020. Marta? Bom, é claro que o crowdfunding ele tem crescido muito, ele é um recurso que ele é utilizado, né, não só pela área cultural, mas por, enfim, para questões sociais e para todo tipo de evento, mas eu não considero que ele seja estrutural. Eu acho que crowdfunding não é uma coisa que sustenta um mercado cultural dinâmico, um mercado cultural que possa ser um ativo importante para a economia de um país ou para gerar algum grau de diálogo político também, né? Então, eu acho que o que é possível pensar, assim, enfim, algumas formas que eu imagino, primeiro é que a gente vai ter um tempo, porque eu não acredito em nada durante o período desse governo. Enquanto esse governo estiver aí, é impossível pensar uma agenda cultural próspera, democrática, inclusiva, ou seja lá o que for. Né? Então, mas em função desse governo estar aí, eu imagino que a gente possa ter um tempo para construir algumas saídas coletivas, né? A primeira coisa é pensar qual é a base de um programa público de política cultural, e quando eu falo um programa público, ele não necessariamente ele tem que vir só de recursos públicos. Eu acho difícil o Brasil ter um programa com finalidade pública que se sustente unicamente com recursos públicos. Até poderia, porque a gente tem, o Brasil é a 9ª economia do mundo, e o nível de gasto do Brasil é muito mal feito. Quando a gente olha, por exemplo, para a rubrica de comunicação, que é meramente publicidade, que os governos gastam com publicidade, em alguns lugares chega a ser 30 vezes o gasto relacionado à questão cultural. Então, isso são questões de escolhas, né? Então, assim, a gente o tempo inteiro volta para essa discussão das escolhas. Mas eu acredito que um programa de finalidade pública, ele pode envolver alguns, inclusive a questão do recurso do incentivo fiscal, mas aplicado de uma maneira mais inteligente, ou seja, ele sai da discussão meramente de projeto, que você demora 6 meses para aprovar, às vezes não consegue, de fato, um patrocínio, muitas vezes, né, de 100 projetos que entram. Será que caiu? Estou te ouvindo, Marta. Está me ouvindo? É que tinha congelado a tela. Enfim, os últimos dados que eu tenho aqui, a cada 100 projetos que entram, o ano que teve a melhor performance da Lei Rouanet, o percentual dela é de 17%, ou seja, de 100 projetos que entram, 17 conseguem efetivamente recursos para financiar suas ações. E quando a gente abre esses 17, eles têm um carimbo muito claro, a gente sabe quem são, onde eles estão, maior volume, né?
fundamental do recurso. Então, é um modelo que tem uma deficiência pragmática, eu acho, assim, é pragmático. Então, eu acredito que é possível pensar numa saída que combine isso. A outra questão são fundos internacionais. Eu acho que o Brasil, ele pode com alguns fundos internacionais, se ele tiver um projeto de cultura mais moderno do que esse que se apresenta, e se ele tiver um projeto voltado para todo o país, para pensar talvez uma saída, não só econômica, mas uma saída republicana para o Brasil. Eu pessoalmente conto com vários projetos que são financiados por grandes fundos internacionais, mas aí você tem que mudar a lógica e o discurso e as narrativas, né, a maneira como você consegue organizar isso. A outra é o mercado de entretenimento, que o Mário falou tão bem, assim. Obviamente que você pode fazer algumas combinações futuras de você ter conteúdos e repertórios no campo do teatro, das artes visuais, enfim, das transmídias, que possam ter um pouco mais de representatividade, desde que isso seja negociações coletivas. Por isso que eu não acredito na saída do crowdfunding. O crowdfunding ele é uma lógica de projeto que não é processual, né? Então a gente precisa muito pensar em lógicas mais estruturais, como foi, por exemplo, a discussão do Fundo Setorial do Audiovisual, como foi a Ancine. Em algum momento você tem que parar e estruturar como é que essa lógica de fundos ela se dá num país gigante como o nosso, que combine o estímulo para surgimento de novos talentos e a sustentação do mercado profissional da arte. Então, guardando as especificidades de cada linguagem, de cada método de produção, que é outra deficiência do modelo de edital. E muitas vezes o modelo de edital, ele acaba privilegiando novos talentos, por exemplo, porque os grandes já têm, não, tem muitos grandes, vou citar um exemplo, eu vou entrar daqui a pouquinho numa live com o Grupo Galpão, ele depende até hoje de patrocínio, senão morre, ou o Grupo Corpo, ou outros. Então, assim, em todos os países do mundo, os grandes grupos estáveis de teatro, de dança, dependem de fundos públicos ou de fundos que têm finalidade pública, senão eles não se sustentam. O Royal Ballet de Londres se sustenta assim também. O Royal Ballet de Londres não vai se sustentar com crowdfunding. Isso vai significar uma coisa pequena a receita dele. Então, é uma escolha do país. Se ele quer ter, de fato, um mercado de arte, se ele quer ter grupos de ponta, e como ele cria uma cena de fomento que é capaz de fazer com que daqui a 20 anos possam ter grupos tão expressivos como a gente teve há 30, 40 anos atrás. Eu acho que é um pouco essa discussão que está. Então, eu não acredito em nada que não seja estrutural. Como que a gente vai desenha o estrutural é o fôlego que a gente tem para discutir isso nesses anos infelizes que nós estamos vivendo e que eu acredito que a gente ainda vai viver por um tempo. E aí eu queria aproveitar para me despedir, que daqui a pouquinho eu tenho que entrar, o povo aqui já está me chamando para o teste, e dizer que eu acho que assim, a gente tem que ter muita calma, apesar da gente acordar irado e com raiva. Esse é um momento que exige uma concentração muito grande e uma abertura de diálogo importante, plataformas para escutar melhor os jovens e fazer combinações de agendas, assim, né? Elas não vão poder ser agendas no estilo Talibã. Eu faço uma coisa aqui, você está excluído, o outro fala. Não, é de fato um esforço coletivo muito grande para a gente poder começar a falar de mercado cultural no Brasil, mercado de artes e uma política de cultura que tenha relevância para a sociedade brasileira. A combinação dessas três coisas talvez nos dê um fôlego para pensar o Brasil de uma forma diferente do que está acontecendo hoje. Eu, sinceramente, eu não sei se isso vai acontecer. Eu não sei se a gente tem as condições práticas, objetivas para isso, né? Assim, nós aqui que estamos com mais de 50 anos, que de alguma maneira a gente participa desse debate há muito tempo,
tem uma fragilidade muito grande, né? E é muito prolixo também, os debates são muito prolixos, eles sempre têm uma característica de emergência, enfim, que derrota um pouco a serenidade e a racionalidade para você construir alguma coisa, experimentar algumas coisas, que é o que momentos excepcionais exigem, assim. Eu fico lembrando do Franklin Roosevelt, né, quando ele falou isso, quando ele experimentou depois do crash, ele disse, não é possível, tem alguns momentos que a história define que você tem que experimentar o novo, e se não for esse método, vai ser outro, mas você tem que, de alguma maneira, inovar os métodos. Então, acho que é um pouco isso que esse momento está nos pedindo, é terra arrasada, e se a gente insistir em defender as estruturas conhecidas, a gente vai manter a permanência da terra arrasada por muito mais tempo, até o momento que vai ser impossível achar uma vela para navegar, a gente vai estar num momento de um naufrágio. Eu tenho esperança nessa racionalidade, apesar do Brasil não ser exatamente um país racional, eu ainda mantenho uma certa esperança de que a gente vai conseguir fazer isso e aproveitar as inteligências que a gente tem. Isso é um outro fator cultural importante. O Brasil despreza muito a sua inteligência. Tem uma raiva, inclusive, dos formadores de opinião com a inteligência, com uma certa... tudo é taxado como polêmico. A gente tem que esquecer um pouco isso se a gente quiser construir algo novo. E aí, queria agradecer de novo ao FRJ, agradecer a oportunidade de estar aqui com o Mário, de estar aqui com o Guerreiro, com a Sabrina, e vou, infelizmente, me despedir, porque eu já estou aqui no limiar de ter que entrar na outra live. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Eu agradeço em nome das produtoras, né? E bom trabalho aí. Acho que tem muita coisa que a gente tem que fazer pela frente ainda. Vamos lá. Beleza. Se quiserem, eu mando as minhas notas e aí os grupos podem compartilhar isso, tá bom? Perfeito, ótimo. Eu peço para o pessoal entrar em contato com você, então. Beleza, obrigado, Marta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido. Mário, então, ficamos nós. A Marta falou tudo, né? Acho que tem que inovar, inclusive, nessas novas formas de financiamento, aproveitar algumas experiências importantes, por exemplo, do Fundo Setorial do Audiovisual, é bem estruturante, no sentido da Condecine, né, que é um tributo ali, uma CID própria para o setor, o próprio setor banca, a cadeia produtiva banca o próprio setor do audiovisual, não só para as obras, eu diria, com mais apelo mercadológico, mas também linguagens experimentais, formação de novos quadros. É super interessante esse modelo. E eu acho que o que a Marta quis falar ali é tipo, olha só, a gente não pode só pensar no modelo de Rouanet, renúncia fiscal, ficar dependendo dessa lógica, que é uma crítica que todo mundo que trabalhou na área de produção cultural entende, né, dos departamentos de marketing das empresas, conduzindo a política cultural, que é uma crítica que não é nova, embora a gente venha debatendo as atualizações, né, desse modelo de renúncia fiscal, mas eu acredito que a gente tem que explorar coisas novas. Olha só, pessoal, eu sou do direito da cultura, eu escrevo sobre patrimônio cultural, eu não, por mim, eu ficava nesse campo, mas eu tenho que entender, até por uma questão de atualização, para repassar isso para os alunos, para escrever sobre isso, eu preciso entender quais são as regras de monetização dos canais do YouTube, eu preciso saber com quantas horas de conteúdo e com quantos inscritos o canal começa a receber verba de patrocinadores que colocam ali, ou antes, ou no meio, ou depois, os seus comerciais, as marcas. Eu preciso entender como é que as marcas operam, tentando buscar os influenciadores, porque as verbas de publicidade estão migrando dos veículos tradicionais, de TV, de mídia impressa, para esses influenciadores digitais, os influenciadores de bairro, e aí sem utilizar de forma pejorativa esse termo de influenciadores digitais, né, pensando em comunicadores mesmo. Então, quem trabalha no âmbito da produção cultural pode começar a pensar nesse sistema, que, repito, é perverso, reproduz os modelos e a lógica mercadológica, mas existe, sem dúvida alguma, financiamento, sobretudo vindo dessas marcas, né? Então, assim como o produtor cultural, e repito, não é um enquadrador de projeto, não é um produtor de evento, é mais do que isso. Ele tem que entender a lógica do mercado para submeter projetos que tenham a possibilidade de captar
recursos, né, com seus patrocinadores, é necessário também a gente cada vez mais estudar isso. Por isso, pessoal, que às vezes quando eu tenho que falar sobre marketing cultural, eu compro a ementa ali, falo sobre o modelo de Lei Rouanet, falo como é que funciona esse sistema de tributação, mas tento com os alunos entender como funciona esse marketing digital, o que são os recebíveis. Eu posso fazer publicidade no meu Instagram, e obviamente, experimentar um novo. Outro dia eu vi uma peça de um pesquisador do meu grupo de pesquisa, né, 2 conterrâneos meus, Silvério Pessoa e Gil Gifone, fazendo uma peça no Instagram, um negócio assim que explodiu minha cabeça de tão inovador que foi utilizar o próprio Instagram, os filtros, inclusive vai ter uma encenação aqui em breve, em julho, né, via Instagram. Então, enfim, é isso, pensar essas novas tecnologias como aliadas desse novo fazer, dessa nova produção cultural, não ficar a gente martelando o modelo dos anos 90, do mundo analógico, porque esse mundo não existe mais. Isso aí, João. É isso aí, realmente esse mundo não existe mais, né? E a gente tem que construir. Isso vai ser dado, o futuro incerto está aí, mas que vai ser construído pela gente, né? Acho que o momento é esse mesmo. A gente vai passar por um momento muito difícil daqui para frente, por isso que a gente tem que usar essa inovação, essa criatividade para ir testando novas saídas, novos paradigmas, inclusive, né? Chegamos ao fim, ao nosso 3º dia de múltiplas vivências. Eu queria parabenizar as produtoras desse evento, que pensaram isso lá desde março, logo assim que começou a pandemia, como é que a gente pode conversar sobre isso, e não é à toa que esse nome, Múltiplas Vivências, foi realmente com temas completamente variados. Tivemos aqui também pessoas do Amazonas, da Bahia, Rio Grande do Norte,